Você já jogou dinheiro fora? Talvez tenha comprado algo que nunca usou ou investido em um projeto que não deu certo. Agora imagina fazer isso, mas em vez de alguns reais, estamos falando de bilhões de dólares. Bilhões. Com B maiúsculo. Pois é exatamente isso que governos e líderes ao redor do mundo fizeram, e as histórias de hoje vão te deixar de queixo caído. Desde aeroportos no meio do nada, passando por cidades inteiras vazias, até muralhas militares que custaram fortunas e não serviram para absolutamente nada. Cada um desses projetos começou com uma promessa enorme, com planos ambiciosos e com discursos bonitos. Mas no final, tudo o que sobrou foram estruturas gigantescas, abandonadas, enferrujando em silêncio enquanto o dinheiro do contribuinte virou pó. Agora se ajeita aí, porque esse vídeo vai ser pesado e com certeza vai te deixar com raiva. Pode começar. Começamos pelo aeroporto de Ciudad Real, na Espanha. Um projeto bilionário que deveria ser uma alternativa a Madrid, mas que hoje está totalmente deserto. Na Coreia do Norte, o Hotel Ryugyong domina o horizonte de Pyongyang. Planejado para ser o mais alto do mundo, ele nunca recebeu um hóspede. Na China, a cidade de Orduz Kangbashi foi construída para 1 milhão de habitantes. Museus e estádios de luxo foram erguidos no meio do deserto. Entretanto, a cidade permaneceu quase vazia por anos, tornando-se o exemplo mais famoso de uma cidade fantasma bilionária e moderna. Em Dubai, o projeto The World visava criar ilhas artificiais no formato do Mapa Mundi. Bilhões foram dragados do fundo do mar. Hoje, a maioria das ilhas permanece como manchas de areia vazias, sem qualquer infraestrutura funcional, afundando lentamente de volta ao oceano. A Ponte Ruski, na Rússia, custou US$ 1 bilhão para ligar uma ilha com apenas 5.000 habitantes ao continente. Um luxo desnecessário. A usina nuclear de Lemoniz, concluída mas nunca ligada, serve agora apenas como um esqueleto de concreto à beira-mar, sem gerar energia. O Estádio Olímpico de Montreal, o Big O, custou tanto que a cidade levou 30 anos para pagar a dívida bilionária de sua construção. Nas profundezas da Tailândia, o Saturn Unique Tower deveria ser um condomínio de luxo, mas tornou-se a famosa e assustadora Torre Fantasma. O canal interoceânico da Nicarágua prometia rivalizar com o Panamá, mas as obras pararam logo no início, deixando cicatrizes na floresta. Por fim, o aeroporto de Berlim-Brandemburgo. Demorou uma década a mais para abrir, custando o triplo do orçamento inicial devido a erros absurdos. Essas estruturas são monumentos ao desperdício, lembrando que a ambição sem planejamento é apenas um caminho caro para o vazio absoluto. Número 10. Aeroporto Central de Ciudad Real, Espanha. Vou começar com uma história que mistura arrogância, má planejamento e um desperdício absurdo de dinheiro público. Em 2008, a Espanha inaugurou o Aeroporto Central de Ciudad Real com um custo de quase 1,3 bilhão de dólares. Era para ser grandioso. Uma das pistas mais longas da Europa, capacidade para receber até 10 milhões de passageiros por ano. E a missão oficial de desafogar o caótico aeroporto de Madrid. No papel, a ideia até fazia algum sentido. Madrid sempre foi um aeroporto congestionado, um dos mais movimentados do continente europeu. Então, por que não construir uma alternativa? O problema é que essa alternativa ficou a exatos 200 quilômetros de distância da capital. 200 quilômetros. Mais de 2 horas de carro. Quem no mundo iria dirigir mais de 2 horas para pegar um voo, sendo que o aeroporto de Madrid está na própria cidade? A resposta é: ninguém. E foi exatamente isso que aconteceu. Durante os 4 anos em que o aeroporto ficou em operação, apenas 3 companhias aéreas tentaram voar. As 3 tiveram prejuízos monumentais e abandonaram o projeto. Não tinha demanda, não tinha lógica e não tinha como sustentar um aeroporto daquele tamanho. Em 2012, o lugar foi completamente abandonado. Se você for lá hoje, vai encontrar uma cena que parece saída de um filme apocalíptico. Pistas imensas e completamente vazias. Torres de controle sem uma única pessoa dentro.
terminais com lojas fechadas, esteiras de bagagem paradas, corredores ecoando silêncio. É perturbador. E em 2015, esse monstro de concreto foi leiloado por apenas 56 milhões de dólares, menos de 5% do valor original. Um desconto de 95% num aeroporto que nunca funcionou direito. Se isso não é a definição de fracasso, eu não sei o que é. Número 9. The World Islands, Dubai. Se alguém te oferecesse 13 bilhões de dólares e dissesse que você pode fazer o que quiser, com esse dinheiro, o que você faria? Investiria em educação? Em saúde? Em infraestrutura urbana? Em Dubai, a resposta foi construir 300 ilhas artificiais em formato de mapa-mundi no meio do oceano. Sim, você leu certo. 300 ilhas artificiais dispostas no mar de forma que, vistas de cima, pareciam os continentes do planeta Terra. Era uma ideia megalomaníaca, absurda e, ao mesmo tempo, visualmente impressionante. A construção começou em 2003. Para executar o projeto, foram extraídos 300 milhões de metros cúbicos de areia do fundo do oceano. Foram usadas 386 milhões de toneladas de rocha, uma quantidade maior do que toda a pedra utilizada na construção das pirâmides do Egito. Tudo isso para criar ilhas privadas que seriam vendidas a milionários do mundo inteiro. E por um tempo, funcionou. Em 2008, quase 70% das ilhas já tinham comprador. Celebridades, bilionários, empresas de luxo, todos queriam um pedaço daquele empreendimento único. O projeto parecia imbatível. Mas aí veio a crise financeira global de 2008 e tudo desmoronou numa velocidade assustadora. Os investidores fugiram. Os preços das propriedades despencaram quase 60%. A construção parou do dia para a noite. Em 2012, das 300 ilhas planejadas, apenas uma estava concluída. Uma única ilha. E como se não bastasse, surgiu um problema que ninguém havia calculado direito. As ilhas começaram a afundar. Literalmente. Estudos mostraram que elas estão submergindo cerca de 5 milímetros por ano. A erosão está consumindo a areia, o mar está retomando o espaço. E aquelas formas que um dia pareciam um mapa-mundi estão voltando a ser apenas montículos de areia no oceano. 13 bilhões de dólares, afundando, milímetro por milímetro, todos os anos. Número 8. Forest City, Malásia. Você consegue imaginar uma cidade construída do zero, com tecnologia de ponta, jardins verticais, edifícios inteligentes e capacidade para abrigar 700 mil pessoas? Essa foi a promessa de Forest City, um megaprojeto imobiliário iniciado em 2015 pela maior incorporadora da China, construído em 4 ilhas artificiais na costa da Malásia, com um custo estimado de 100 bilhões de dólares. A propaganda era de tirar o fôlego. Forest City seria uma cidade verde e sustentável, um modelo para o mundo, a prova de que era possível construir o futuro do zero. Os apartamentos eram vendidos principalmente para compradores chineses ricos, que viam ali uma oportunidade de ter um imóvel no exterior, em um país tropical, com uma infraestrutura moderna. Mas em 2022, um repórter da BBC foi até lá para ver como a cidade estava. E o que ele encontrou foi uma cena desoladora. Praias completamente desertas. Um shopping center enorme e vazio como um museu fechado. Placas espalhadas pelo caminho alertando sobre a presença de crocodilos. Milhares de apartamentos construídos, mas quase nenhum habitado. Uma cidade inteira, projetada para centenas de milhares de pessoas, com uma população que mal enchia um quarteirão. O que aconteceu? Uma combinação fatal de fatores. O governo da Malásia mudou e as relações com os investidores chineses esfriaram. A China passou a restringir a saída de capital do país, tornando mais difícil para os compradores pagarem pelos imóveis. Sem novos investimentos, as obras pararam, os serviços não foram instalados e a cidade virou um cascarão enorme e silencioso. Quem já comprou não consegue vender porque não há compradores. Quem pensava em comprar não quer mais. E a cidade fica ali, parada no tempo, esperando um futuro que talvez nunca chegue. Número 7. Naypyidaw,
Myanmar. Existe algo mais estranho do que uma capital de país que ninguém conhece? Naypyidaw é exatamente isso. A capital oficial de Myanmar, construída do zero no início dos anos 2000 com um custo próximo a 4 bilhões de dólares. E até hoje, quase ninguém mora lá. Pensa comigo. Uma capital de país costuma ser o coração pulsante da nação. É onde ficam os ministérios, os embaixadores, as universidades, as empresas, as famílias, a vida. Em Naypyidaw, tem tudo isso construído. Só não tem gente. As avenidas têm 20 faixas de rolamento. 20. E estão completamente vazias. Você pode andar por minutos inteiros sem encontrar um único carro, um único pedestre, uma única alma. Os mais de 100 hotéis de luxo ficam vazios. Os campos de golfe não têm jogadores. Os museus gigantescos não têm visitantes. Os prédios do governo estão rodeados de silêncio absoluto. A população real de Myanmar continua vivendo em Yangon, a antiga capital, onde existe comércio, transporte, vida social e tudo o que uma cidade precisa para funcionar. Naypyidaw existe apenas como símbolo político de um governo que queria demonstrar poder e acabou demonstrando o oposto, a capacidade de gastar bilhões em um lugar vazio. E o mais absurdo é que até hoje o governo guarda em sigilo os dados populacionais, provavelmente porque os números são pequenos demais para justificar o gasto. 4 bilhões de dólares por uma capital fantasma. Impressionante. Número 6. Usina nuclear de Bataan, Filipinas. Essa história começa com uma ideia inteligente e termina com corrupção, medo e 2,3 bilhões de dólares jogados no lixo. Em 1976, as Filipinas estavam sofrendo com a crise do petróleo. O país dependia quase que inteiramente de combustível importado e os preços estavam nas alturas. A solução que o governo encontrou foi investir em energia nuclear, que era limpa, moderna e, ao menos em teoria, muito mais barata a longo prazo. A construção da usina nuclear de Bataan começou com um orçamento de 1,1 bilhão de dólares. Quando terminou, em 1984, tinha custado 2,3 bilhões, o dobro do planejado. Mas estava pronta. Os reatores estavam instalados, os sistemas testados, e tudo indicava que a usina estava prestes a começar a gerar os 621 megawatts que o país precisava. E então, aconteceram duas coisas que mudaram tudo. Em 1986, explodia o desastre de Chernobyl, na União Soviética, o pior acidente nuclear da história. O mundo inteiro entrou em pânico em relação à energia atômica. A nova presidente das Filipinas decidiu que não ligaria à usina. E havia razões concretas para isso. A planta tinha sido construída perto de zonas sísmicas altamente ativas e a poucos quilômetros do vulcão Monte Pinatubo. Um terremoto forte, ou uma erupção vulcânica, poderia transformar aquilo num Chernobyl tropical. Mas havia outro problema ainda mais grave: denúncias de corrupção. O antigo presidente teria recebido subornos de 80 milhões de dólares. Um de seus sócios embolsou outros 50 milhões. O projeto inteiro estava podre por dentro. E assim, uma usina completamente construída, pronta para funcionar, nunca foi ligada. Está lá até hoje, um monumento de concreto e metal enferrujando em silêncio. Lembrando ao país quanto pode custar quando dinheiro público e corrupção se encontram.